Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ação São Paulo. Eu sou o Guilherme Rodrigues, jornalista, e hoje vamos falar de um tema fundamental para milhares de trabalhadores terceirizados, a Lei Anticalote. Para entender melhor o impacto dessa lei, temos um convidado especial, Amaro Pereira, presidente do Sindicato dos Vigilantes de Barueri e diretor da Confederação Nacional dos Vigilantes. Amaro, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado Guilherme, será um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que vai afetar milhares de trabalhadores no estado de São Paulo. Amaro, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a lei, né, e como é que ela impacta diretamente os trabalhadores terceirizados, especialmente os vigilantes. Essa lei ela tem dois aspectos muito importantes que eu acho que a gente precisa salientar. Primeiro, a questão da proteção e a esperança de todos os trabalhadores que prestam serviço nos órgãos públicos a não ser vítimas de empresas que dão calote nos trabalhadores. E o outro ponto importante é a questão de proteção do erário público, que é fundamental. Você poderia compartilhar um pouco casos reais de trabalhadores que sofreram calotes e como é que isso afetou a vida desses trabalhadores? Olha, tem sido corriqueiro. Lamentavelmente, as empresas prestadoras de serviço, é comum com que essas empresas de serviço prestem serviço por um determinado tempo e simplesmente não paguem os direitos trabalhistas. Hoje nós temos aqui no estado de São Paulo, eu posso frisar, 3 grandes empresas que prestam serviço, que é a empresa Gocil Segurança, ela entrou com recuperação judicial. Nós temos a empresa Embrase também que fechou e deu prejuízo para diversos trabalhadores. Então, o que nós precisamos resgatar com essa lei é com que o trabalhador deixe de ser vítimas dessas empresas. E daí a responsabilidade do poder público na aprovação dessa lei. Certo. E quais são os setores que você vê que são mais afetados por essas faltas de garantia, além da questão dos vigilantes que o senhor observa? A terceirização em todo, como um todo. Porque, assim, está cada vez mais comum a prestação de serviços. Hoje, o Estado de São Paulo, ela é responsável, a geração de emprego é mais prestação de serviço. Então, nós temos empresas de asseio e conservação, limpeza, monitoramento, segurança. E todas as empresas de segurança, elas têm dentro do grupo um departamento de segurança privada e também tem a prestação de serviço. E assim, elas só visam exclusivamente obter lucro, explorando o trabalhador a qualquer custo, mesmo que isso custe a vida dos trabalhadores, o prejuízo para os trabalhadores, porque assim, é muito dolorido, e aí eu faço uma pergunta ao governo do estado de São Paulo, aos prefeitos que são responsáveis por contratar essas empresas, que se é justo o trabalhador que presta serviço durante tanto tempo, arriscando a sua vida, servindo um cafezinho, não receber os salários dele. Essa que é a questão. Nós temos que ir direto ao foco, ao ponto que assim, os trabalhadores estão sendo vítima dessas empresas com a anuência do poder público, que não fiscaliza. E de que forma a lei poderia facilitar ou ajudar os trabalhadores nessa questão? Se a gente conseguir derrubar esse voto, o ganho para a categoria terceirizada vai ser imensurável. Olha só, essa lei ela já existe em Brasília, nós já conseguimos aprovar ela no estado do Maranhão, na Bahia, Rio Grande do Norte, e tem funcionado muito bem. Nós temos também a orientação do Conselho Nacional de Justiça que todas as empresas que prestam serviço seguem esse modelo. Então nós não estamos aqui inventando a roda. Nós só pensamos em proteger cada vez mais esse trabalhador que está numa situação de vulnerabilidade. E não pode, Guilherme. O poder público tem que se atentar justamente a isso, se preocupando com esses 2 pontos. Primeiro, a proteção do trabalhador, a responsabilidade social e a proteção do horário, do dinheiro público. Perfeito. Sobre o veto do governo, o governo do Estado de São Paulo alegou que foi por questões técnicas e orçamentárias. Você acredita que há outro motivo por trás disso? O que a gente pode falar sobre isso? Não pode. Eu acredito fielmente que não tem o veto. Eu fiz questão de ler o veto e não tem fundamento jurídico, ao meu ver,
que sustente esse veto, a não ser uma posição política do governo do Estado de São Paulo. E aí é preciso com que nós façamos uma reflexão com a classe trabalhadora, os operários que prestam serviço, porque parte desses parlamentares são donos de empresas que prestam serviço. E eles são interesse deles. Então converge isso. Então assim, é preciso com que nós tenhamos a clareza que se o governo do Estado, o governador do Estado, tem parente, tem familiares que prestam serviço para o governo. Então eles muitas vezes estão ali, e a experiência tem nos dito isso, que estão ali para criar leis, para proteger as empresas dele, e não para não proteger os trabalhadores. Perfeito. Sobre ainda a questão do erário público que o senhor comentou, como é que esse veto ele prejudica os cofres públicos também? Vamos desenvolver um pouquinho mais isso. O que acontece? Nesses casos específicos, quando a empresa fecha, encerra as atividades dela, os trabalhadores vão demandar na Justiça do Trabalho. Né? Então, ele vai demandar na Justiça do Trabalho. E é comum, demora, mas a Justiça do Trabalho vai responsabilizar a empresa contratante. Nesse caso, o governo ou a prefeitura. Então, assim, vai ter que pagar duas vezes. Vai ter que pagar duas vezes. E aí você tem uma demora muito grande, que é outra questão que a gente precisa observar. Quando esses trabalhadores demandam a Justiça do Trabalho, demora-se muito, e esses trabalhadores, como que fica dele, a proteção dele? Não tem proteção. Muitas vezes 10, 15, 20 anos, para com que ele receba uma decisão favorável a um direito que era dele. E aí eu abro um parêntese que, assim, olha, a norma que já tem funcionado desde 2008 a nível do governo federal, os órgãos do governo federal têm praticado e nós não temos tido nenhum tipo de problema. O porquê? As empresas que querem cumprir a norma, ela cumpre a norma, direitinho. Depois que encerrou o contrato, ela comprova que pagou o salário dos trabalhadores, as verbas rescisórias, o dinheiro dela está ali pronto. Tem funcionado. E o papel do legislador é aperfeiçoar o que tem. Por isso que eu falo que a justificativa do veto não condiz com a realidade. Como os sindicatos e os trabalhadores podem agora pressionar a Lesp para reverter esse veto? Nós estamos aí diante do grande desafio. Não é impossível, mas é um desafio. Nós, trabalhadores, já estamos acostumados com essa luta, porque tudo nosso foi conquistado, né? Nós temos que nos mobilizar. Nós precisamos pressionar os deputados, mais uma vez, para com que os deputados, principalmente os deputados da bancada do Tarcísio, para que derrube o veto. Se mobilizar, fazer o corpo a corpo, usar as redes sociais, né, como forma de pressionar, principalmente aqueles trabalhadores que já foram vítimas, você trabalhador que já foi vítima dessas empresas que dão calote. Esse é o momento que nós temos que ir às redes sociais e pressionar, né? E junto com o deputado Marcolino, que é o idealizador desse projeto, para com que a gente possa fortalecer e derrubar esse veto e não estar discutindo aqui mais que com que trabalhadores sejam prejudicados. Perfeito. E qual é a importância, né, do engajamento da população também nesse debate? Nesse momento, Guilherme, eu vejo que esse engajamento é fundamental para com que a gente possa conseguir êxito. Nós já fizemos tudo o que era possível no âmbito parlamentar. E eu acompanhei, a Confederação acompanhou juntamente com o Marcolino, passo a passo. Foi feita audiência pública. Nós fizemos um corpo a corpo com cada deputado estadual. Conversamos com eles. Conseguimos convencer sobre a importância desse projeto. Agora que é o momento de a gente se mobilizar através da sociedade, dos trabalhadores, o cara que trabalha na jardinagem, a segurança privada, o copeiro, o porteiro, a gente poder se mobilizar para, de fato, mostrar a nossa indignação, a nossa insatisfação com esse veto do governo do Estado de São Paulo. Perfeito. Em relação à lei anticalote nos outros estados, você comentou que ela já existe, por exemplo, em Brasília, Bahia, Ceará, né? O que a gente pode aprender com essas experiências desses outros lugares também, com relação a essa lei aplicada já nesses estados?
O interessante é que assim, a gente comprovou, já está mais do que comprovado, que nesses estados onde já foi aprovada a lei, em especial Brasília, que foi o primeiro, né, acabou 80% com calote. Então não existe calote dessas empresas que prestam serviço, que são responsáveis por prestar serviço aos órgãos públicos, não existe calote. Porque a lei funciona. A lei vem justamente para proteger esses dois pontos fundamentais. Proteger o trabalhador e também os cofres públicos. Então, a partir dessa experiência que nós tivemos em Brasília, em outros estados, nós trouxemos aqui para o estado de São Paulo. Né? Então, assim, nós já temos experiência. O que causa muita estranheza, e nós precisamos estar sempre fazendo essa pergunta, é porque o governador do estado de São Paulo vetou esse projeto. A quem interessa o veto desse PL? Ele está protegendo quem? As empresas ou ele está protegendo os trabalhadores? O trabalhador ele não está protegendo. O cofres público ele também não está protegendo. Então, só resta uma opção. Ele está protegendo as empresas. E aí nós precisamos também chamar a atenção, Guilherme, do próprio sindicato patronal. Porque existe o sindicato patronal e também é de responsabilidade do sindicato patronal normatizar o setor da segurança privada. Porque, assim, o sindicato patronal, que representa as empresas do setor de segurança privada, no estado de São Paulo nós temos algo em torno de 3 mil empresas no estado de São Paulo. Então, assim, e aí? Tem empresas de todo tipo, tem empresa séria também no setor. Né? E esta lei, ela protege as empresas idôneas, as empresas sérias, a empresa que honra o compromisso com o contratante e também com o trabalhador. Eu ia te perguntar, inclusive, com relação à resistência das empresas. Né? Nesses estados, nesses outros estados, você acha que teve alguma resistência? Há uma resistência das empresas ou não a essa lei? A resistência há, mas é muito pequena, porque assim, são pequenas empresas de determinado setor que já têm uma índole que não é nada boa, certo? Porque é hábito. As empresas prestadoras de serviço, é importante a gente sempre estar frisando, ela não tem nenhum patrimônio. Não tem patrimônio. O patrimônio dela é o ser humano. Então, o carro dela é alugado, o maquinário dela é alugado, a casa onde ela presta, a sede da empresa é alugada, então ela não tem responsabilidade nenhuma. E aí, você entende? Então, o sindicato patronal, as empresas sérias, idôneas, também tem interesse no que a aprovação seja feita, porque vai separar o joio do trigo. Porque senão o mercado de segurança, o mercado da prestação de serviço, vai virar essa bandalheira que está hoje aqui no estado de São Paulo. Certo. Sobre o futuro da luta pelos direitos trabalhistas, caso esse veto ele seja mantido, né, imagino, como o senhor falou, o sindicato está lutando para que ele seja derrubado também, quais são esses próximos passos para garantir mais segurança também para os trabalhadores terceirizados? Se esse veto, se por algum motivo a gente não conseguir derrubar esse veto, não vejo solução plausível. Vai continuar o caos que está sendo feito hoje, que está acontecendo, certo? Os trabalhadores vão continuar sendo vítimas dessas empresas, a demanda trabalhista vai crescer cada vez mais, porque não existe uma lei que proteja. As empresas prestadoras de serviço, como um todo, ela é responsável por 80% da demanda trabalhista. Isso são dados comprovados, porque elas não têm responsabilidade nenhuma. E elas têm usado cada vez mais a justiça do trabalho, a morosidade da justiça, em benefício próprio. Exemplo, um trabalhador que presta serviço terceirizado, seja vigilante ou outra denominação qualquer. O que acontece? A empresa manda ele embora e fala assim, procura seus direitos. Procura seus direitos. Aí ele vai demandar uma ação trabalhista. Essa ação trabalhista, dependendo da vara que cair, Guilherme, vai demorar 3, 4 meses. O trabalhador, ele está devendo pensão, ele tem um aluguel para poder pagar, ele tem um cartão de crédito. Quando chega na primeira audiência, a empresa, se tem 50 mil, 20 mil, ela fala, eu tenho 5 mil, parcele 10 vezes.
E o juiz fala assim, tem acordo? O trabalhador não tem opção. Ele se sujeita a receber aquilo para com que ele leve o leite, compre o leite, a cesta básica para a família dele. Essa é a realidade de milhares de trabalhadores terceirizados no estado de São Paulo, se esse veto não for derrubado. E você acredita que a luta dos... Desculpa. E você acredita que a luta dos vigilantes por essa lei também pode inspirar outras categorias? Vai, inspira. A luta da classe trabalhadora, ela já tem isso como exemplo. A gente vai se referindo. É o que eu acabei de falar. Uma luta que começou em Brasília, uma experiência positiva, foi com que fez com que a Confederação Nacional dos Vigilantes abraçasse esse projeto para com que a gente levasse para todos esses estados. Né? Então, ou seja, reflete o benefício. Então, uma demanda que nasce a partir de uma determinada categoria, que era segurança privada, se estendeu para todos os terceirizados e já estendeu para outros estados também. E Amaro, para a gente fechar, qual é a mensagem que você deixa para os trabalhadores e trabalhadoras que estão acompanhando essa luta para derrubar esse veto? A minha mensagem, Guilherme, é união. União e mobilização. Com que vocês acompanhem os canais de redes sociais do sindicato, os deputados que têm compromisso verdadeiramente com a causa dos trabalhadores, para com que a gente possa, de forma objetiva, defender e reconhecer quem realmente tem os interesses da classe trabalhadora, quem representa a classe trabalhadora. O problema do vigilante é o problema do porteiro. O problema do porteiro é o problema do bancário. Nós somos classe trabalhadora. Nós precisamos nos unir em prol dos interesses dos trabalhadores. Perfeito. Do que a gente falou aqui, você gostaria de destacar mais alguma coisa, algo que ficou de fora, que seria importante ser dito? Não, eu acho que o bate-papo foi muito importante. Parabenizar mais uma vez esse bate-papo aqui, para com que a gente possa levar informação segura e de confiança para a classe trabalhadora. Perfeito. Nós que agradecemos a sua participação. Muito, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, estou à disposição. E agora é a hora da gente se mobilizar nas redes sociais para com que a gente possa alcançar o maior número de trabalhadores possível. Então, curta, compartilhem nas redes sociais esse vídeo e vamos, de fato, derrubar esse veto, que vai melhorar a vida de milhares de trabalhadores. Chega de sofrimento. Obrigado por nos acompanharem. Não se esqueçam de seguir o podcast e compartilhar este episódio com amigos e colegas. Eu sou o Guilherme Rodrigues e esse foi mais um episódio do Ação São Paulo. Até a próxima.